E estamos hoje aqui com toda a chuva, todo o tempo ruim, agradecendo a presença de vocês. E o tema de hoje é do capítulo 15. E o capítulo tem o nome O Mandamento Maior. E hoje nós vamos falar da caridade ao amor ao próximo e vamos falar da parábola do bom samaritano. Eu estive consultando os meus alfarrábios, alfarrábios, é um antigo bagulho, é da época do Olívio. E eu converti um pouco a ordem das coisas. Boa noite, eu sou Paulo Assis. Eu sou Márcia. Tá? E por quê? Porque é caridade e amor e a parábola do bom samaritano. Então a parábola do bom samaritano ela é muito interessante porque ela conta um pouco a história dos judeus, né? Na época, quando o rei Salomão ele tinha as 12 tribos da Judéia, que ele era um rei. Inclusive é conhecido, Salomão é conhecido como o rei justo. Tem uma história muito bonita do rei Salomão, que diz assim, que uma mulher, duas mulheres foram lá no reino reclamar que era mãe de uma criança. Então, os ajudantes dele levaram essas duas mulheres para o rei Salomão. O rei, essas duas mulheres estão brigando, estão se debatendo, porque as duas dizem que são mães dessa criança. Então Salomão falou assim, perguntou para uma, você é mãe dessa criança? Sou. Perguntou para a segunda, você é mãe dessa criança? Sou. Ok. Então chamou um dos ajudantes dele e falou, corta a criança no meio e dá metade para um, metade para outro. Né? E aí elas saíram e saem da minha frente. Elas saíram e uma chorava copiosamente e falou para esse assistente, olha, me perdoa, eu preciso falar com o rei novamente, eu menti. A criança não é minha, a criança é daquela mulher. Então, o assistente levou, desculpa, o rei Salomão, ele era conhecido como um rei que tinha toda a sabedoria. Desculpa, mas estamos agora com um problema, porque uma está dizendo que não é mãe, que mentiu. Então ele, dentro da sua sabedoria, logicamente tinha que dar o filho para aquela outra e mandar açoitar essa que disse que tinha mentido. E para surpresa de todo mundo, ele falou, a criança é dessa mulher. Aí a pessoa, mas como? Ela está dizendo que mentiu? Ele falou, não, só a verdadeira mãe daria vida pelo filho. É decisão salomônica. Quer dizer, ele, com a sabedoria dele, ele percebeu que a que estava mentindo é aquela que ficou quieta, não aquela que falou, que deu a vida, né, para que aquela criança sobrevivesse, porque aquela criança ia morrer, ia ser cortada no meio. Então, essa é uma das histórias do rei Salomão. Então, ele era tido como justo. E quando ele morreu, em 930 anos antes de Cristo, eu vou fazer todo um panorama para chegar no bom samaritano. Como que surgiu a figura do bom samaritano? Houve a partir da morte do rei Salomão, houve uma cisão, né, que eles chamam de cisma. Cisma é quando há, né, a palavra cisma diz uma dúvida, alguma coisa assim. E o que aconteceu? As 12 tribos foram divididas, 10 foram para o norte da Judéia e 2 ficaram no sul. As que ficaram na Judéia, a capital ficou Samaria, onde vinham os samaritanos. E a que ficou no sul seria a Jerusalém. Então a Palestina foi dividida naquela época. E os samaritanos, como eles se dividiram, passaram a ser como se fossem os protestantes da religião. Eles adotaram a religião deles. Eles adotaram os 5 livros que chamam de Pentateuco. Penta é 5, né? Pentateuco, que são os livros que Moisés escreveu.
E os outros livros, eles disseram que era a invenção dos judeus, então eles não seguiam. Então a cisão foi a partir daí. Eles passaram a seguir uma linha e os que chamados da Palestina, outra. Muito bem. Com isso, eles ficaram, o pessoal daqui do sul, que era forte, que seria depois o judaísmo, né? Eles falavam que os samaritanos eram pessoas de má índole, de maus costumes, né? Eram pessoas assim que na rua eram hostilizadas. O samaritano ali, o samaritano, eram hostilizados. Até nesse filme que fala da vida de Jesus, o samaritano é hostilizado no filme. Muito bem. Então eles tinham essa fama de serem maus, de serem bons. Né? Bons eram os judeus daqui de baixo. Muito bem. Então a parábola do bom samaritano é que um rei, com toda a sua sabedoria, chegaria, né, aqui na terra e chegaria num local e separaria os bons dos maus. De que forma? As ovelhas e os bodes. As ovelhas seriam os bons e os bodes seriam os maus. E ele disse que esse rei então chegaria e diria assim: vinde vós que restituístes, que me vestiste quando eu estava nu. Vinde para mim vós que me alimentaste quando eu estava com fome. Me curaste quando eu estava ferido. Me visitaste quando eu estava na prisão. Né? E aí esses justos perguntaram: mas Senhor, quando é que nós vimos você mal, sem roupa, sem comer, e nós trabalhando, fizemos essa ação? Quando vocês cuidaram do meu irmão mais humilde, mais pobre, vocês fizeram para mim. E aí ele se dirigiu aos da esquerda, que seriam os bodes, né? E falou assim: fora vocês da minha frente, vocês morram no fogo do inferno, porque vocês não me vestiram quando eu estava nu, não me alimentaram quando eu estava com fome, não me curaram quando eu estava doente e não me visitaram quando eu estava na prisão. E da mesma forma eles perguntaram: mas Senhor, quando é que o Senhor estava com isso e nós não fizemos? Então ele disse: quando o mais humilde dos meus irmãos precisou, e vocês viraram as costas e não ajudaram. Então, o que a gente tira disso daí? Que esse rei, ele tinha naturalmente a predominância da humanidade, e ele, logicamente, dentro daquelas circunstâncias, ele disse: olha, vocês são bons, vão receber o reino do céu. Vocês são maus, vão arder no fogo do inferno. Muito bom. Para nós espíritas, esse tema tem vamos dizer assim, uma cor um pouco diferente. Ninguém vai para o fogo do inferno. Por quê? Deus é justo e bom. Então ele vai sempre dar a oportunidade. A gente costuma dizer, às vezes em palestras fora da casa espírita, para pessoas que a gente não diz que é da doutrina espírita, mas dá o fundamento da doutrina. Isso nós fizemos na Fundação Casa, fazemos em casas de recuperação de dependentes químicos, né? A gente fala: olha, não existe o céu e o inferno, são coisas da nossa cabeça, né? E eu dou um exemplo assim: o Saci Pererê, alguém viu o Saci Pererê? Não, é uma figura da mitologia, uma figura folclórica, né? Alguém desenhou um negrinho, um arteiro, tem uma perna só, tal. Não existe um Saci Pererê. E o céu e o inferno está dentro desse aspecto. O que é o inferno? É a nossa mente machucada, combalida, doente, né, com remorso. Então, e o céu é a mesma coisa. O céu é a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, se você está mal, se você briga, odeia, não perdoa, você está vivendo o inferno aqui e agora. E depois que desencarna, vai continuar nesse astral. A gente, quando em casa espírita, quando você faz trabalho de assistência aos espíritos, vem espíritos desesperados. E sabe disso?
E ele fala, me tira essas correntes, por que eu estou amarrado? Por que eu estou amarrado? Né? E na verdade, a corrente, o que é? A inveja, o ciúme, o ódio, né? Aquelas correntes são correntes fluídicas, que ele, naturalmente, por sentir aquela raiva, aquele ódio, aquela inveja, todos aqueles sentimentos, ele está preso. Não perdoa. Olha a pessoa, não perdoa, não. Quer dizer, não perdoa. Quem está sofrendo é quem não está perdoando. Aquele que perdoa fica livre, leve e solto. Vai dormir sossegado, não tem problema nenhum. Mas então, eu vou ler um trechinho do Evangelho que vai falar então da parábola. Depois a gente termina. Diz assim: então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna, que é como nós terminamos essa primeira parte. E diz mais: então o doutor da lei, tendo se levantado, um doutor da lei, né, disse, que Jesus estava pregando, disse para tentar o mestre, para tentar Jesus: o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei, o que ledes nela? Ele falou: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse: respondestes muito bem, fazei o mesmo e vivereis. E aí ele tomou valor, né, já que ele tinha tomado a palavra e todo mundo estava ouvindo ele continuou. Mas esse homem, então, querendo aparecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse, aí vem a parábola: um homem descia de Jerusalém para Jericó, que era a região, né? E caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. O homem foi atacado por ladrões e deixou-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do lado. Um levita, que também era considerado gente bem, né? Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, ou seja, tendo visto, passou ainda de outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando no lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, colocando sobre o seu cavalo, conduzindo-o até uma hospedaria. Derramou óleo, vinho em suas feridas, enfaixou e o levou para essa hospedaria. Cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Ou seja, ele acolheu aquela pessoa ferida, cuidou, colocou no seu cavalo, transportou até uma hospedaria, deu dinheiro para o hospedeiro e falou: olha, cuida dele, né? E ele não conhecia, era um humano, era um ser, né? E ele, aí Jesus, terminando, falou: qual desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, que eles diziam que era gente de má índole, qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que estava nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazer o mesmo. Então essa é a parábola do bom samaritano. Quer dizer, aquela pessoa que era tida como maus costumes, esse cara não é legal não, nós é que somos bons aqui, foi o único que cuidou. E aqui eu lembro de Madre Teresa, antes de terminar esse assunto. Madre Teresa,
que ela dizia assim: o contrário do amor não é o ódio. Nós achamos que o contrário do amor é o ódio. Não é. Sabe qual é o contrário do amor para a Madre Teresa? A indiferença. Pense, é muito mais difícil você estar precisando, um irmão caído, a gente pode estar na situação um dia, não saber, caído, ferido, ou deprimido, ou filho, mal, e eu passo assim, olho para lá. É como se fosse uma folha de papel, como se fosse um objeto inanimado, uma cadeira quebrada, algo que não me diz nada. Então a indiferença é muito pior que o ódio. Porque o ódio você pode mudar. Você pode odiar uma coisa, uma pessoa, até uma religião. E com o tempo você, às vezes, se aproxima de você uma pessoa que você gosta, que fala bem daquilo, que fala bem daquela pessoa, você começa a ver com outros olhos. Você pode mudar. Aquele sentimento pode mudar, ele pode te abrandar e pode até mudar, né? Agora, a indiferença, você não viu, aquilo não existe para mim. E a gente já fez trabalho com moradores em situação de rua, e o que eles mais ficam magoados é isso, é quando as pessoas passam e nem consideram que eles existem. Quando você vai conversar com um morador de rua, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar de novo, dar a mão para ele. Como é que vai? Qual é o seu nome? José, Maria, Pedro? Como é que está? E aí, o que você está pensando da vida? Conversa com ele. Se você puder levar um alimento, levar uma roupa, levar uma ajuda, mas a conversa é mais importante do que alguma coisa material que você possa levar. Não que não seja, porque o alimento a pessoa precisa viver, a roupa a pessoa precisa colocar. Se você tiver condições de arrumar um lugar para ele se higienizar, tomar um banho, ótimo, melhor. É o que o Padre Júlio faz, né? E é tão criticado. Todo mundo conhece o Padre Júlio, não conhece o Padre Júlio. Todo e é criticado. Agora há pouco estava aí, vamos botar uma CPI, o Padre Júlio. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Você acha que o Padre Júlio está tirando alguma vantagem material daqui? E ele fica na rua cuidando do pessoal, quebrando pedra quando o pessoal põe pedra para o pessoal de rua não dormir. Sabe? É uma viagem tão grande que a gente fala assim, que pena que tem irmãos que pensam desse jeito. Né? E você vê, é da religião católica, né? Mas é um cristão e que faz o trabalho que Jesus disse que era para fazer. Então, encerrando essa primeira parte, nós vamos até 8 e pouquinho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, são virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Então, quando você tem a caridade e a humildade, é contrário ao egoísmo e o orgulho. Nas bem-aventuranças de Jesus, a gente já sempre ouve falar, ainda na semana passada o tema era uma das bem-aventuranças, eu li lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre de espírito não é aquele que não sabe, aquele que é pobre no sentido de não ter cultura, não. É humilde. Ou seja, ele tem um espírito, vamos dizer assim, simples. Ele tem um espírito desarmado. Ele não tem uma tendência a querer ser mais. Ele é desarmado, ele aceita as coisas com facilidade. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, aquelas pessoas que são brandas e pacíficas, que aceitam as situações. Não tem nada a ver com inanição, não tem nada a ver com pessoa que não cai e fica. Não. O brando e pacífico ele pode se posicionar perfeitamente contra uma situação, contra um governo, contra uma situação na empresa, enfim, na sociedade, ele pode. Mas ele é brando e pacífico, ele não é guerreiro, ele não é de qualquer coisa vou pegar nas armas. Muito pelo contrário, ele vai pacificar caso esse ou aquele não querendo uma contenda. Bem-aventurados que são misericordiosos, nós vimos aí a passagem do bom samaritano, a misericórdia. Bem-aventurados os vossos
aqueles que perdoam os inimigos, perdoam as ofensas dos inimigos, né? Aqueles que fazem o bem sem ostentação, que perdoa, aquele que não julga, o primeiro julga a si mesmo antes de julgar os outros. A gente sempre lembra, quando você aponta o dedo para alguém, tem três apontando para você. Então, é necessário que ao fazer uma acusação, se necessita fazer uma acusação, a justiça está aí, pode acolher uma acusação, você precisa ter muita certeza, não pode ser um disse-me-disse, né? E então Jesus coloca, por fim, a caridade como uma condição absoluta para a gente ganhar a felicidade. O maior mandamento: amarás o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. E o segundo acompanha esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então toda a lei e os profetas acham contido nesses dois mandamentos. E a gente encerrou dizendo isso. A verdade desses dois mandamentos fundem-se numa só. Pois não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Se você ama o próximo, você ama a Deus. Está lá naquela primeira parte, como ele diz, o rei, né, vai vir e vai fazer essa separação. Então, a doutrina esclarece que o perdão nós devemos praticar, né, quando nós sentimos dificuldade para perdoar, nós podemos começar não odiando, não querendo mal, não maldizendo. Já é o começo. Porque às vezes a gente tem uma pessoa fazendo um ambiente de trabalho, até no ambiente doméstico, ou no bairro que a gente mora, a gente não gosta, a pessoa tem um estilo difícil, complicado, uma pessoa muito agitada. Então, isola, abençoa e segue, né? Não faça disso uma peleja, não faça disso um acontecimento de briga, de discussão. A prática do bem, ela pode ser automatizada. Olha, a prática do bem, você pode automatizar. Quer dizer, você sai de casa, você já sabe o que tem que fazer, a mente já. No sentido que a gente tem que adquirir bons hábitos no cotidiano. Por exemplo, sorrir sempre que possível ao ver uma pessoa, um vizinho, um ambiente de trabalho, até pessoas que você não conhece. Você chega num lugar, a pessoa está lá numa fila, oi, bom dia, sabe? É gostoso, é amistoso, faz bem. A pessoa às vezes está um pouco chateada, está magoada com alguma coisa, você chegou, não a conhece, e dá um sorriso e cumprimenta, ela não vai mudar, ela fala, puxa, né? Essa pessoa é legal, esse cara é legal, né? Então, a gente tem que exercer e exemplificar a cidadania. A cidadania para os espíritas é algo assim que faz parte do Evangelho. Eu dei alguns exemplos aqui. Lixo no lixo, não deixar o lixo na rua. Quando aqui nessa cidade, eu moro em Quarto Grande, que é igual. Quantos lugares vocês vão que tem um lixo na rua? As pessoas não se conscientizam que aquilo vai atrair só coisas ruins, vai atrair uma energia negativa, vai atrair insetos. Num ambiente limpo assim, pode aparecer rato, barata, outros bichos? Dificilmente. Num ambiente que tudo está empilhado, tudo está... né? Eu costumo dizer, às vezes nas palestras, que os ratos e as baratas vêm na sua casa para agradecer o lixo que você deixou na rua. Porque eles se proliferam, eles se alimentam. Né? Tem um outro exemplo que eu coloco aqui: cuidar do bem público. É comum a gente ver o bem público dilacerado, tudo estourado, tudo quebrado. Né? Então a gente tem que fazer um esforço para cuidar disso, mostrar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas do nosso convívio, que é importante preservar isso. Tem um exemplo que eu dou, que às vezes as pessoas não param para pensar.
colocar o carrinho do supermercado no lugar do carrinho do supermercado. Parece uma coisa boba o que eu estou falando, mas não é. Não é. Pega uma pessoa que tem dificuldade de locomoção e ela vai colocar o carro numa vaga e está o carrinho do supermercado lá. Além do problema dela, às vezes uma pessoa idosa tem dificuldade, anda devagar, né? Além da dificuldade dela, ela tem que sair do carro, sozinha, tem que pegar o carrinho, tirar o carrinho, para depois estacionar o carro. É duro, né? E olha, colocar o carrinho no lugar do carrinho é a coisa mais simples do mundo. Que da mesma forma que eu largo aqui, eu posso largar lá. Não tem dificuldade. Um dia eu disse isso para uma pessoa, depois de um ano, eu voltei a falar com ela, outro assunto. Não era espírita, nada, era gente que eu estava lá fazendo um serviço para a nossa casa. Ele falou: o senhor sabe que o senhor me falou uma coisa há um ano atrás, eu não esqueci? O que foi, senhor? Ele falou: o senhor falou colocar o carrinho no lugar do carrinho. Eu na hora fiquei pensando, o senhor tem toda a razão. Eu nunca mais deixei o carrinho fora do lugar. Toda vez que eu vou para o carro, eu lembro do senhor. E ele está certo, o carrinho no lugar do carrinho. Olha que coisa interessante. Teve a humildade de ouvir, de aceitar e de praticar. E as coisas mudam a partir daí. Se Jesus chegou, a gente fala meia dúzia, ele tinha 100, 200, 300 seguidores, fala 12 apóstolos, ele tinha mais gente que seguia. Hoje nós temos quase 3 bilhões de pessoas que seguem essa vida. Caramba, se ele simplificou e várias pessoas seguiram, se você fizer, várias pessoas vão seguir. Porque o bem cresce, o bem constrói. O mal não, o mal morre com ele mesmo. Qual é o exemplo? O tumor. O tumor ataca a célula e ele vai matando, mata o corpo. Cuidado. Nem sempre o tumor mata. Às vezes ele só te desperta. Quantas pessoas tiveram câncer, trataram, se curaram e mudaram de atitude? Começaram a ver a vida de Deus, começaram a cuidar mais da saúde. Teve gente que teve problemas graves de saúde e montou ONGs. Pode ver aí. Essas síndromes que têm acontecido muito na humanidade, tem as ONGs, geralmente pode ir atrás, são pais e mães que tiveram problema com o filho e agradecido por ter tido a cura, ou às vezes não tiveram a cura, mas o pouco que conseguiram conviver com aquele filho, entenderam que tinha que ajudar outras pessoas. Então, às vezes, o câncer vem para te fazer mais humilde. Olha que coisa interessante. Vem para te fazer mais agradecido à saúde. É muito importante a gente pensar nisso, porque isso é uma realidade. Muito bom. Eu vou encerrar, fazer 2 comentários. Eu gosto muito de livros, gosto de ler, o livro sabe disso. São 2 livros que eu infelizmente não posso deixar para vocês lerem e prestar, porque a Débora ainda está lendo e o outro eu estou fazendo a pesquisa. Esse que é do João de Luca, José Carlos de Luca. Eu estou fazendo a pesquisa, porque como eu vou fazer palestra no básico, eu vou falar de reforma íntima, esse livro praticamente fala da reforma íntima. Então, se alguém quiser, fala por livro, eu mando a foto da capa. É um livro, custa baratinho, é um livro muito bom. Ele é um guia da reforma íntima, esse livro. E esse, da Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma médica. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse livro. Porque esse livro faz assim: a morte é um dia que vale a pena viver. Eu presenteei uma irmã minha com esse livro, ela ficou muito agradecida. Ela leu 2, 3 dias e ela falou: não imaginava que fosse um livro tão maravilhoso. Esse livro vai falar, por exemplo, de verdades escondidas. Né? Tem um pensador francês, Diderot, que diz assim, que o ceticismo é o primeiro passo em direção da verdade. Olha,
Eu sou cético com as coisas. Peraí, você está me falando isso, amigo? Não acredito muito não. Esse meu ceticismo, essa dúvida, é um passo que eu estou dando para a verdade. Porque, claro, eu sou mais exigente, o meu filtro é mais fino, então a verdade, né, vai se sobressair. E, falando em verdade, o livro fala de verdades escondidas. Ela diz assim: parentes de hospital já ouviram mais preces honestas do que nas igrejas. Olha, vocês já pensaram nisso? Paredes de hospital, paredes ouviram preces mais honestas do que dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro de qualquer casa religiosa. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Olha, paredes de hospitais já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. Já viu no aeroporto? No aeroporto? Chega o avião, quanto tempo, chora, aquela coisa, beija, então, é bacana, é lindo de ver, né? Eu tenho 2 filhos que moram fora do Brasil, imagina, quando a gente se encontra, é um chororô, né? Mas paredes de hospital, já viram despedidas mais fortes que essa. Mão na mão. Ai, meu Deus. Esse livro, se puder ler, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quer ler? Desculpa, o livro. Olha, tem mais uma historinha dela aqui assim. Ela fala assim: quantos áudios eu toquei para pacientes graves com as vozes dos seus entes queridos, falando de saudade e de esperança. Olha, ela fala assim: quantas pálpebras. Sabe quando a pessoa está em coma, a pessoa não está vendo nada, as pálpebras tremiam, aquele ser chorava, ouvindo a voz dos seus parentes. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Não dá para ter. Bom, é isso. Eu tenho uma história do relógio, eu fico para outro dia. Mas olha, a gente tem sempre a emoção junto com a palavra, porque nós somos seres que estamos nessa jornada para aprender. E quando a gente consegue aprender e apreender, significa que você aprende, tem o conhecimento e usa esse conhecimento. Então você aprendeu, você colocou dentro de você aquele saber. Geralmente professores têm isso. Os professores têm que ensinar. Então o professor tem que aprender até aprender para poder ensinar, né? Aliás, eles falam: quer aprender alguma coisa, vai ser professor. A gente, por exemplo, que tem as palestras, é muito importante porque a gente tem que pesquisar, né? O dia de hoje, por exemplo, para mim é muito especial desde que eu acordo, porque é um dia que eu tenho uma mensagem para passar, e que nem é minha. É a mensagem que está nos livros, é a mensagem da vida que eu vivi, 76 anos, é a mensagem que está nos livros que eu leio, né? E a mensagem que acaba acontecendo quando a gente chega na casa espírita. Porque embora nós estejamos aqui 5, comigo 6 pessoas, tem espírito, e eles nos intuem para o que dizer, qual é a palavra, qual é o bom de se falar, né? Teve uma vez que teve uma palestra lá no Aconchego de Luz,
E não estava no tema nada, e veio uma história de separação, de problema de casais e tal, e eu contei uma história que eu conhecia, que eu sabia, eu gosto muito de história. Teve uma palestra, tinha um casal branco, e até assim, o encerramento foi feito e o casal não se curtia, estavam brancos, dois. Bom, terminou, ninguém vai perguntar o que aconteceu, não, acabou, eu sempre me concentro, faço minha oração de agradecimento e tal. Quando eu estava saindo, estava no estacionamento, o casal, oi, me abraçaram, agradeci, olha, nós estávamos vendo um físico, muita dúvida, muita coisa, e incrível, a história, era uma história dele, ele sabia, a história que foi contada, praticamente colocou a gente numa situação que nós sabemos o que nós temos que fazer. O casal estava pronto de separar, não se separou. Enfim, viveu a vida, ainda mais alguns anos frequentaram lá a casa. Então, são coisas que acontecem e a gente sabe que é o mentor, às vezes, o mentor da casa, às vezes o anjo da guarda da própria pessoa, às vezes o filho desse casal, da filha, sei lá, não sei se tem filho. Então, nós somos instrumentos, gente. Ninguém aqui sabe tudo, não. Muito pelo contrário. A gente está aprendendo. E dentro desse aprendizado, a gente vai vivendo, vai mostrando, né? E com isso o tempo passa, nós vamos para 77, quem sabe 78, porque tem um senhor que está com 92 anos, o Sr. Manuel, que é da família do meu sobrinho, e fala assim para mim, ó Paulo Assis, ele é português, ó Paulo Assis, a cada aniversário eu peço a Deus, mais um ano. Ele não, o que ele quer? Eu sou Manuel, mais um ano. Então, ele falou, enquanto ele me der, eu vou viver. Esse ano que passou, faleceu a esposa dele. Ele ficou muito debilitado, normal, ver juntos, acho que casados estão mais de 60 com certeza. Então é muito difícil para você, né, depois de uma jornada quase 60 anos junto, vai, mas enfim, é isso aí. Eu vou fazer a prece final, se você me permite, se é que eu trouxe. E vamos fazer o encerramento, ok? Muito obrigado por vocês me ouvirem, por terem a paciência. E outros movimentos que te acabam, sempre que o Olívio nos convidar, estaremos presentes. Eu posso dizer, o salário aqui é muito bom. Então, né? Se o salário é bom, né? Vamos continuar trabalhando, ok? Então, quem quiser cerrar os olhos, segue, quem quiser ficar de olhos abertos, é uma prece que tem o título Conversa com Jesus. Então, é como se nós estivéssemos conversando com Jesus. Senhor Jesus, pela bênção da